Olá, gente, tudo bom? Para quem me conhece, sabe que eu sou a Cris Parra, sou professora de Braille e eu tava aqui é, fazendo algumas coisas e resolvi tentar me desafiar um pouco. É difícil, mas tô tentando. Eu pensei em fazer uma brincadeira e depois colocar lá para os alunos, né? De fazer um desenho e depois passar esse desenho pro Braille, fazer essa transcrição pro Braille. E eu peguei um desenho um pouquinho complicado, eu peguei o desenho da Dorinha de Maurício de Souza, né? Sabemos que é um desenho um pouco detalhista, sabemos que a Dorinha, ela é uma personagem cega, né? E por isso eu achei impactante estar tentando fazer ela. Só que assim, eu não sou boa de desenho e muito menos boa de ampliação. Então, eu vou mostrar pra vocês mais ou menos assim que eu tô fazendo, que eu tô fazendo um rascunho, tá? Dele. E depois eu mostro ele, eu tentando passar ele pro Braille, vamos ver se vai dar certo isso. Passei em alto relevo, então são testes que eu tô fazendo e eu vou estar mostrando pra vocês. Eu vou virar a câmera do celular aqui, só um minutinho. Olha aqui, eu virei a câmera e aqui eu tô... Gente, não repare, porque eu não sou boa de desenho. Eu tô fazendo uns rascunhos aqui. Eu peguei uma imagem de referência e depois eu coloco pra vocês a imagem de referência, tá? Então, tô tentando fazer esse rascunho da Dorinha. Eu não sou Maurício de Souza, então não vai ficar perfeito, mas eu vou tentar chegar, assim, o máximo que eu conseguir desse desenho e dessa ampliação, porque assim, eu já não sou boa de desenho, quanto mais boa de ampliação, gente. Embora sempre gostei de muitas matérias na escola e matéria de arte, desenho, eu sempre gostei muito. Vivo até hoje fazendo desenho nas minhas folhas, tudo, mas, gente, calcular, é sério, fazer cálculos assim, para desenho, de corpo, essas coisas, é muito difícil, né? Você ter a simetria assim, correta do desenho, gente, ainda mais quando você pega um desenho que tem uma história, que tem, sabe, algo que seja impactante, você pega de referência um desenho de uma pessoa assim, de um, de um, de um desenhista nato, aí você fica pensando muito, será que consigo? Será? Será que eu consigo mesmo? Será que vai? Gente, eu não sei. Eu vou ir tentando, vou consertando. Por isso que eu tô falando pra você que é um esboço, que é um rascunho, que eu vou consertando ele na medida que eu achar necessário, na medida que eu ver as mudanças, né? Aí eu vou estar fazendo as minhas correções, assim. Porque Maurício de Souza é fera, gente. Ele sempre foi muito fera nas caricaturas, nos desenhos, em tudo que ele fez a vida toda, né? Ele é uma referência, assim, muito boa. Então, aqui eu tô tentando ver, gente, os espaços, tá? A simetria do desenho, porque o desenho que eu peguei, a Dorinha, ela tá sentada e ela tá lendo um livro em braille. Então, além de eu pegar um desenho com significado enorme, eu ainda peguei um desenho difícil de tá fazendo, difícil de tá desenhando. Mas eu vou tentar, gente, sério. Eu vou tentar e vou mostrando os erros, vou mostrando os acertos. O que der eu vou estar passando pra vocês. Não tá aparecendo a Dorinha ainda, eu sei. Tenho plena consciência disso.
mas eu espero que eu consiga, gente, é sério. Por isso que eu falei pra vocês que eu estou me desafiando, porque aí eu vou olhando, assim, os espaços, eu vou tentando fazer a simetria correta do desenho. A Dorinha, ela tem um cabelo chanelzinho com as pontinhas pra cima, assim. Eu vou tentando, ó. Tava aqui, ela tem um desenho assim, com as pontinhas pra cima. E eu vou tentando, dentro dos espaços, tá fazendo, dentro dos espaços, assim, sabe? Tô olhando a simetria. Tô olhando, assim, a simetria que eu tenho do desenho. Pra ir tentando fazer esse cabelo da Dorinha. Um lado do cabelo dela não é, pelo menos no desenho que eu peguei, um lado do cabelo dela não tá muito igual ao outro, tá? Ele não tá muito igual, não. Um lado tá mais pra baixo e o outro lado tá mais pra cima, assim, do cabelo dela. Mas eu vou tentar deixar uma simetria. Eu vou tentar deixar uma simetria, assim, do cabelo, tá? Eu acho que esse aqui ainda ficou muito pra baixo, muito assim. Aí, gente, eu vou corrigindo, eu vou corrigindo, eu vou diminuindo, vou aumentando, de acordo com o que eu achar necessário, né? Os desenhistas de plantão aí, profissionais que me desculpem, eu não sou desenhista, tá? Vão ver muitos erros, muitas falhas, mas eu não tenho uma técnica, assim, de desenho e ampliação, não. Mas, ó, no desenho de referência, tá assim. Esse lado do cabelo tá mais alto e esse lado do cabelo tá mais baixo. Então, assim, eu tentei fazer mais ou menos o que tava no desenho, tá? Um lado mais alto, um lado mais baixo. Aí ela tem no cabelo, ela tem umas ondinhas assim, ó, que vai dando um movimento do cabelo dela. E um lado também do cabelo dela tem mais movimento assim, ó. E o outro lado tem menos movimento no desenho de referência. Então, eu vou seguir de acordo com o desenho, tá? E vou estar mostrando pra vocês, ó. Eu vou estar assim, mostrando pra vocês. Ai, gente, eu gosto de desenho, gente. Eu gosto tanto de desenhar. Espero que eu não erre tanto nesse desenho aqui da Dorinha. Que não fique tão errada essa simetria dela, tá? Eu digo de cabelo, eu digo assim de tudo, sabe? Que a Dorinha, desde que ela foi criada, eu sempre achei um personagem assim incrível. Incrível. Então, assim, eu vou tentar o máximo que eu conseguir. O máximo que eu conseguir tentar. Máximo assim, gente, que eu conseguir, eu vou tentar e tá fazendo esse esboço e tá mostrando pra vocês. Mas assim, ó, espero que esteja dando uma forma, espero que vocês estejam conseguindo enxergar a Dorinha. Ela é uma menina muito meiga e eu espero que eu esteja conseguindo retratar mais ou menos a personagem, tá? Maurício de Souza, me perdoe. E que seu filho me perdoe também. Mas eu vou tentar fazer
o que eu consigo da Dorinha. Mas pra mim ela tá ficando muito bonitinha. Assim, eu acredito que não vai ficar perfeita, mas eu acredito que dentro do que eu vejo a Dorinha, do que a Dorinha representa pra mim, eu acredito que ela esteja ficando muito, muito fofinha. Muito, 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 muito fofinha, assim. Ah, gente, eu tô gostando. Não tá ficando aquele... Mas, assim, pra quem não sabe desenhar, gente, eu tô super gostando. Olha isso. Eu acho que eu preciso consertar, acho que aqui os óculos, tá? Pra fazer uma simetria melhor. Eu vou tá consertando isso. Essa simetria do óculos da Dorinha, tá? Porque o óculos dela é bem redondinho, né? O óculos da Dorinha, ele é mais redondinho. Então, eu vou tá fazendo isso. Mas assim, gente... Mas assim... Eu acredito que eu acredito que eu tô conseguindo. Eu acredito que eu esteja... Ó. Então, assim... Tá ficando mais ou menos assim, o desenho da Dorinha. Tá? Eu vou tentar dar uma adiantada no desenho, eu já tô com 10 minutos de vídeo. E depois eu volto mostrando pra vocês algumas correções. Acho que eu vou corrigir um pouquinho aqui, ó. Eu volto mostrando pra vocês algumas correções. Mas é mais ou menos o esboço assim da Dorinha, tá? Ó, vou corrigir, já tô corrigindo até aqui agora, ó. Aumentei um pouquinho mais aqui assim, ó. A simetria desse cabelo aqui. Mais ou menos, pra ficar mais ou menos como o outro. Mas é assim, ó. Tá? Mais ou menos a Dorinha tá ficando assim. Depois eu volto. Beijos, até daqui a pouco. Olá, ó, eu falei pra vocês que eu ia voltar quando o desenho estivesse mais adiantado, né? Então, o desenho tá assim, ó. Deixa eu ver um ângulo que não fique, ó. O desenho tá assim. Aí eu tenho que finalizar aqui, ó. Dar uma finalizadinha aqui. No livro que ela tá lendo um livro, né? Lendo um livro em braille. Eu tenho que... Peraí. Finalizar aqui assim, ó. O livro em braille que ela tá lendo. Bom, a gente sabe que quando a gente vai fazer um desenho alto relevo no braille, a gente não pode pôr muitos detalhes, e esse desenho por si só, ele já tem muitos detalhes, mas é para eles conseguirem entender. E eu tava reparando no desenho original, assim, que o Maurício de Souza fez, o óculos da Dorinha parece que é maior. É maior. Então, eu vou aumentar esse óculos da Dorinha. Vou dar uma aumentada no óculos dela. Aqui, peraí que eu vou... Já volto, vou ver se consigo aumentar o óculos dela, só um minutinho. Vamos lá, ó. Eu aumentei aqui, ó, o óculos da Dorinha, que ele é mais largo, né? Então, eu aumentei aqui o óculos dela, que ele pega boa parte do rosto.
Ainda no desenho original é maior ainda, parece. Me dá a impressão ainda de ser maior ainda. Esse óculos. Só se eu... Mas eu acho que tá proporcional ao meu desenho, assim. Dá a impressão no original de que ele é maior. Mas aí ficou assim, sabe? Ó, o desenho da Dorinha. Essa ampliação que eu fiz, essa proposta, ela ficou assim, tá? Igual eu falei pra vocês, eu não sou desenhista, não sou profissional, não tenho técnica, só gosto de desenho, né? Só gosto de desenho, então com certeza não tem técnica nenhuma, não tem nada. Tem uma ampliação à mão livre que eu fui fazendo, tá? Então, assim, ignore aí os erros que vocês verem, ignorem. Mas meu desenho, ele ficou assim, tá? Um desenho à mão livre da Dorinha, quase que o tamanho de uma folha, ó. Fiz quase que do tamanho de uma folha A4, tá? De caderno. E ficou desse jeito. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar... Esse contorno tá muito clarinho, então eu vou passar um preto aqui pra reforçar esse contorno. Pra tá reforçando esse contorno todinho aqui. E depois vou passar ele pra folha de braille, pra ver se eu consigo, porque a proposta era fazer um desenho e tentar passar ele pro braille, tentar fazer a transcrição dele em braille, né? Vamos ver se eu consigo. Então, por enquanto, tá assim, tá? Eu vou passar um contorno preto nele. Passando um contorno, tá? Um desenho todo. Peguei essa caneta aqui, ó, que eu gosto muito dela. Sempre uso ela nos meus trabalhos, tá? Ela é da CAS. Uma caneta boa, uma marca boa. Então, eu tô aqui fazendo os meus contornos, tá? No desenho aqui. E não sou muito precisa também em fazer contorno, tá? Mas eu tento. Eu sou perfeccionista, embora meu desenho não está perfeito. Eu acho que isso é o que me frustra bastante, assim. Porque por eu ser perfeccionista e eu saber que o meu desenho não está perfeito, frustra um pouquinho, né? Mas pelo menos a primeira parte do meu desafio, da minha proposta, está aqui. Está perfeitinha aqui, né? Então, ó, está... Primeira parte tá aqui. Estou finalizando a primeira parte da proposta. Que é o cintinho que a Dorinha tem na roupa dela, né? Esse aqui é tênis, né? Parte da perninha. E agora vamos fazer aqui o livro. O livro, no desenho, ele tem alguns detalhes assim, uns pontinhos simulando a escrita braille. E agora eu não vou colocar não, mas depois eu vejo se eu coloco alguma coisa. Eu vejo se eu coloco, sabe, alguma coisa assim. Mas por enquanto eu vou editar um desenho simples, que para pessoa com deficiência visual, baixa visão ou cego, e ficou torto. Baixa visão ou cego,
tem que ser desenhos mais simples, embora esse aqui já tá bem complexo. Então, ficou assim, tá? E aqui eu vou ver. Qualquer coisa eu escrevo Dorinha, mas eu vou ver. Mas, a princípio, ficou assim o desenho, essa ficou a proposta, tá? Vamos embora ver se eu consigo passar esse desenho pro Braille. Então, o desenho todo riscado ficou assim, tá? A Dorinha sentadinha lendo o livro. E eu passei esse desenho já pra folha Braille. Já tá todo passadinho aqui na folha Braille, tá? E eu não tenho aquela reglete de página inteira. Eu tenho uma reglete pequena, tá? Que ela é 4 linhas e 24 células. E na positiva e na negativa. E eu agora vou ver como que eu vou conseguir passar esse desenho para o Braille, fazer a transcrição dele em Braille. Não sei como que eu vou conseguir isso, mas vou tentar. Vamos ver. Bom, eu decidi antes de tentar passar por Braille, de colorir esse desenho, tá? De pintar ele. Também não sou boa na pintura, não sou uma boa pintora, tá? Mas eu acho que vai ser bom, né? Porque todos merecem saber, conhecer as cores, tudo. Então, eu decidi pintar ele usando as cores do próprio desenho que eu usei de base, tá? Então, tô pintando aqui o rostinho da cor de pele, a blusa dela é cor de rosa, o coração é azul, os brincos são amarelinhos, óculos preto, então são esses detalhes, tá? Que eu vou estar fazendo. Então, eu vou seguir pintando aqui e depois eu volto com o desenho pintado pra vocês verem. Olha, a pintura da Dorinha tá ficando assim, tá? Tô seguindo as cores originais do desenho, de inspiração do Maurício de Souza, tá? A roupinha dela é rosa, a sainha que ela usa é azul, com um coraçãozinho azul aqui no meio. O cabelinho da Dorinha é laranja, que vocês sabem que ela é ruivinha, né? Os brincos dourados. O óculos aqui é preto, eu vou pintar. A pele eu já pintei de cor de pele, um salmãozinho, né? Eu gosto mais da cor do salmãozinho do que um de pele mais carregado, quando a personagem é mais clarinha, né? E então é assim, eu não, como eu já falei pra vocês, eu não sou artista, não sou pintora, não sou desenhista, sou artesã desde criança. Aprendi com a minha mãe, com a minha bisavó, com a minha avó, por parte de mãe, né? A desenhar, pintar, crochê, tricô, um monte de coisa. E tenho a paixão pelo ensino e tenho a paixão pela saúde, né? Então, duas áreas que eu gosto muito é a área da educação e a área da saúde. Então, para mim, parte de educação, pedagogia, letras e a parte de saúde, enfermagem, assim, acho que para mim, são áreas fundamentais que eu amo. Então, mas voltando aqui para a parte da educação, pintura, tudo, não tenho técnica de pintura, tá? Como eu gosto de pintar e desenhar desde criança, eu vou desenvolvendo algumas coisas assim, minha mesmo, meu jeito de pintar, meu jeito particular de fazer as coisas, tá? Não tenho técnica de pintura, não. Até quando eu fazia aula de educação artística, ou aula de artes na época da escola, eu gostava muito, mas não seguia algumas orientações, mas nem tanto. Então, assim, o cabelo da Dorinha, eu quis fazer um pouquinho de sombra e luz, mas bem pouquinho, tá? Então, algumas partes eu puxei, que na gravação fica bem clarinho, não dá pra ver muito. Ó, então, algumas partes eu puxei um pouquinho mais escuro, outras partes eu deixei mais claro, como se fosse luz, tá? Aquele tom de luz. Fiz isso no cabelo, fiz isso na roupa. Na pele dela eu ainda não fiz não, mas vou dar uma sombreada na pele, tá? E agora eu vou pintar... Deixa eu pintar a parte do tênis dela aqui. Então, assim, onde eu quero que seja a sombra mais escura, eu aperto um pouquinho mais no lápis, tá?
carrego um pouquinho mais na mão. E onde eu quero que seja claro, que tenha pontos de luz, a mão mais leve, mais suave, quase que flutuando, tá? Então, o segredo é esse. Esse é sempre um segredo de sombra e luz, tá? E você sempre vê um ponto focal para deixar mais claro se você quiser aquele pingo de luz. Igual assim, eu quero que aqui seja um pingo de luz. Então, assim, eu venho na volta, vou pintando a volta, eu vou deixando aquela parte ali onde eu quero, ó. Tá vendo aqui no desenho que já formou o ponto de luz? Eu vou pintando toda a minha volta, clareando, escurecendo, e onde eu quero aquele ponto focal de luz que chama atenção, eu não pinto ou pinto de uma cor bem clarinha, tá? Aqui eu não pintei, deixei só esse ponto de luz aqui pra vocês verem mesmo, ó. Mais clarinho, porque eu quero que aqui seja a luz, tá? Do desenho. E as outras partes, assim, se eu quiser dar um destaque, eu venho escurecendo um pouquinho mais, tá? E uma coisa, a pintura, ela tem que ser sempre no mesmo sentido, tá? Se você começou... Eu não gosto de pintar com lápis em pé, pra cima. Você pode ver que meu lápis, toda vez que eu pinto, ele tá inclinado. Eu acho que dá uma profundidade maior e eu consigo, dessa maneira, controlar, tá? A mão, controlar a luz e sombra. Porque se você põe assim, que algumas pessoas gostam de pintar assim, aí você força, fica escuro o desenho, a menos que seja a proposta, tá? Menos que essa seja a proposta, mas como eu não gosto, eu consigo até no mais deitadinho, eu gosto dos lápis bem deitadinho, eu consigo fazer sombra e luz, assim, e pintura, e pra você pintar é sempre o mesmo sentido. Eu comecei a pintar assim, ó, tá vendo? Comecei a pintar assim, eu vou assim o tempo todo no mesmo sentido. Eu não posso fazer assim, depois vim de assim, depois vim de assim de novo, a menos que seja uma camisa quadriculada, alguma coisa assim, xadrez, que vai ficar vários sentidos, porque no desenho, na pincelada, você percebe os sentidos, tá? Então, por isso que tem que ser sempre do mesmo sentido. Começou com o lápis deitado ou na horizontal, vai na horizontal. Começou com o lápis deitado na vertical, vai na vertical. Mas o sentido tem que ser sempre, tá? Sempre o sentido correto para tá fazendo a pintura, tá bom? Então, é assim. Tá ficando assim. Aí, aqui, ó. Aqui vem o coraçãozinho, né? Eu peguei... Gente, os lápis que eu tô usando é um lápis infantil normal, ó. Léo. Todos eles aqui são da Léo. Alguns da Jandaia, mas a maioria mesmo são os lápis da Léo, tá? Eles têm... São lápis econômicos, são baratos de se comprar. E eles têm uma maciez, assim... É difícil você pegar um lápis que tenha... que seja duro, ressecado. É muito difícil, tá? Muito difícil mesmo. A maioria dos lápis são bem macios. Eu tenho gente, sei quem me conhece sabe que eu sou a louca da papelaria, louca de caneta, louca de lápis de cor. Eu acho... Não sei se porque quando eu era criança, meus pais não tinham condições assim, né? Teve uma época que não tinha condições de comprar material escolar. Então, eu não tinha. Das meninas da minha escola, da minha série, eu era que menos tinha, assim, essas coisas de lápis de cor. Eu e meus irmãos, né? De lápis de cor, tudo. Então, assim, eu me satisfazia com as coisas das minhas amigas. Então, as minhas amigas tinham condições financeiras, os pais deles, né? Então, elas compravam e deixavam eu usar tudo. E eu ia usando. Então, é que eu aprendi a fazer muito desenho com caneta Bic. Pintura e desenho com caneta Bic, porque era o que eu tinha. Então, assim, eu aprendi muito, gente, fazer pintura, desenho de caneta Bic, e eu amo. Eu acho que fica uma pintura e um desenho muito bonito na caneta Bic, assim.
Acho que é um dom pintar na aquarela de caneta. Eu acho que tem uns artistas aí, assim, maravilhosos, que fazem tudo a caneta e, assim, dou os parabéns, assim, pra eles. É fantástico. Então, assim, eu amo a pintura de caneta também. Amo, amo. Mas, assim, aí eu usava material escolar, assim, das minhas amigas, né? Até quando teve aquela época daquelas canetas spray dourada, prateada, tudo. Essas canetas sprays que estão vendendo hoje em dia, gente, não é novidade, não. Na minha época tinha. O lançamento foi na minha época de criança, de adolescência. Lembro que as minhas amigas tinham, a Vivian tinha, e ela comprava, e eu amava. A gente usava na época de escola, amava, amava, amava. Eu sempre gostei muito de desenhar nos meus cadernos, nas folhas de cadernos, fazer papel de carta desenhadinho. Na escola tinha aquela época de correio elegante na escola. E eu fazia cartinha decorada para as minhas amigas distribuir na escola, para os amiguinhos, para as amiguinhas. Então eu sempre curti muito, assim, desenhar. Então eu fazia papelzinho de carta e desenho para todo mundo. Então, aí quando a situação financeira melhorou da minha família, assim, um pouquinho, aí meu pai conseguiu comprar com a empresa que ele trabalhava, junto com os funcionários da empresa, com vários funcionários se juntaram para material escolar. Aí a gente passou a ter canetinha de 24 cores, lápis de cor 24 cores, 48. Mas também foi um período mais curto. Não foi um período longo que a gente teve isso, não. Minha família sempre foi muito humilde, né? Então sempre foi um período mais curto, mas não tenho que reclamar, não, sabe? Da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude. Acho que foram as melhores. Eu vivi, assim, épocas muito boas. Então, gente, tô fazendo aqui, tá? Vou pintar o óculos e depois eu mostro pintadinho pra vocês, tá bom? Assim, tá? Uma pintura bem simples da Dorinha. Ó, bem bonitinho, simplesinho. Agora é a parte mais difícil, gente. Vou tentar ver se eu consigo transcrever esse desenho no braille. Eu não sei se eu consigo. Eu não sei se essa parte do desafio eu fiz comigo mesmo, se eu vou conseguir cumprir. Mas vou tentar. Vamos ver. Vou colocar reglete aqui, vou analisar e vou ver o que eu consigo fazer aqui, se eu consigo deixar esse desenho em alto relevo. Preciso ver aqui, tá bom? Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Ó, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Eu tô passando tudo pro braille, pra pontinhas braille em alto relevo. Tá bem só, ó. Dá pra ver, ó. Os pontinhos, tá vendo? Ó. Ó. Pra cá não passei ainda não. Mas aqui, ó. Não sei se vai conseguir ver, ó. Ó, tá vendo? Todos os pontinhos. Então, assim, quando algum deficiente visual passar a mão aqui, vai conseguir ver o contorno do cabelo, do rosto, a orelha, o brinco, ó. Contorno aqui do rostinho, ó. A boca, ó. Tá vendo? Ó, os pontinhos aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Pontinhos. Ó. Tá ficando todo em alto relevo, ó. Desenho todinho. Tá? Mas assim, comecei a fazer na reglete, na reglete positiva, depois passei pra negativa, e é difícil, viu, fazer na reglete um desenho assim. Se é um desenho próprio, todo feito, já na reglete, com o gabarito, já pra reglete, é mais fácil você seguir o desenho. Mas seguir o desenho assim, ó, é complicado ficar, ainda mais porque eu não tenho uma de página inteira, e vai ficar um pontinho pra cima, um pontinho pra baixo, um pontinho pra cima. Então, eu decidi não usar reglete e com o próprio punção fazer os pontinhos em alto relevo pra seguir, tá? Mas vou conseguir fazer, mas assim, onde eu conseguir usar reglete, eu vou usar. Onde eu não conseguir, eu vou entrar com pontinhos livres do próprio punção, tá bom? Então, já volto. Pronto, ó, finalizado. Ele tá todo em alto relevo, todo com os pontinhos braille. Vocês estão conseguindo ver, ó? De longe assim dá pra ver melhor, ó, de pertinho, de longe. Então, assim,
consegui cumprir o desafio de passar ele todo pro Braille, a transcrição Braille. Vou escrever embaixo aqui o nome da Dorinha, tá? Mas essa proposta aqui eu consegui fazer. De pegar um desenho, um desafio que eu fiz comigo mesmo, de pegar um desenho e fazer. Aí eu vou falar pra vocês, se vocês quiserem tentar qualquer desenho, uma estrelinha, uma bolinha, um coraçãozinho, fazer e passar em Braille, tá? Eu vou mostrar pra vocês também, vou tentar fazer um coraçãozinho em Braille e uma estrelinha, não sei, aqui do lado, pra vocês verem, tá bom? Pera aí que eu vou tentar fazer isso. Pronto, gente, aí, ó. Fiz um coraçãozinho aqui e escrevi Dorinha aqui embaixo. Então, vocês podem fazer assim, ó. Um coraçãozinho assim, ó. Um desenho de um coração e um coraçãozinho, tá? Escrevi Dorinha. Mas aqui tá, ó, todo em alto relevo. Todo em Braille em alto relevo. Espero que vocês gostem e se vocês quiserem topar o desafio de fazer qualquer coisa, uma florzinha, uma estrelinha, um coraçãozinho e passar pro Braille, aí fica pra vocês aí essa ideia, tá bom? Amei eu mesmo me desafiar e eu mesmo tentar cumprir. Não tá perfeito, mas tá aí. Olha, gostei. Até a próxima.